Estamos num período conhecido como Páscoa e eu quero hoje conversar um pouquinho com você, trazendo 7 aspectos de como nós podemos entender o significado desta, que é uma festa judaica, para nós, povo de Deus e cristãos. Afinal de contas, qual é a relação que existe entre a Páscoa judaica e aquilo que nós hoje podemos entender como um significado para a nossa vida, para que possamos, de fato, celebrarmos a verdadeira Páscoa? A primeira característica que nós precisamos entender é que, graças a Deus, que através do conhecimento da palavra nós podemos ter os nossos olhos iluminados e, de uma forma correta, podermos entender tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque a Bíblia já diz que o Antigo Testamento ele servia para nós como uma sombra das coisas que em Cristo seriam completamente reveladas. Tanto é que Jesus, quando alguma vez ele foi questionado acerca da sua autoridade no que se refere à palavra e como ele se revelava, ele disse: olha, observai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, ao olharmos as Escrituras do Antigo Testamento, especialmente uma festa como a Páscoa, nós podemos ver, de fato, como Jesus se revela e, a partir daí, como nós podemos, então, comemorarmos e celebrarmos a verdadeira Páscoa para nós cristãos. A primeira característica que nós precisamos entender à luz da Bíblia é que a Páscoa dos judeus ela era antecedida por um período chamado de período de pães asmos, um tempo onde os pães eles eram feitos e eles não eram levedados, eles não poderiam conter fermento. Esta vida sem fermento, ela tem para a nossa vida uma característica importante, que é justamente o fato de nós não sermos influenciados por coisas erradas, não sermos influenciados pelo pecado e não sermos influenciados por nenhum tipo de malignidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8 o seguinte: lançai fora o fermento velho, para que sejais então uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o primeiro significado da Páscoa para nós, cristãos, é que, de fato, nós hoje podemos dizer que vivemos uma vida sem a influência da maldade, sem a influência da malícia e sem a contaminação do pecado. Esses pães asmos representam para a gente justamente essa vida pura, esta vida reservada e consagrada ao Senhor, sem nenhum tipo de influência maligna para as nossas vidas, aquilo que poderia facilmente prejudicar o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor. A segunda forma como nós podemos entender o significado da Páscoa para a nossa vida é justamente esse termo que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Você se lembra que ao ser apresentado para você algumas características da Páscoa, que a Páscoa ela tinha a imolação de um cordeiro? Veja que João, o Batista, que era filho de uma prima de Maria, mãe de Jesus, a Bíblia diz que ao Jesus ir a João para ser batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Então o próprio João entende que Jesus era esse Cordeiro, o Cordeiro que viria e que derramaria o seu sangue, morreria pelos nossos pecados, se identificando conosco e nos substituindo nesse processo de redenção, para que nós então hoje pudéssemos, de fato, participarmos de uma verdadeira Páscoa e esse significado se tornasse real para a nossa vida. Cristo, o nosso Cordeiro, morre por nós, derrama o seu sangue para que, através do seu sacrifício, hoje nós pudéssemos ter esse direito de vida eterna. Graças a Deus que o nosso Cordeiro Pascal, ele veio e ele morreu em nosso lugar. E hoje nós podemos viver a vida de Cristo nesse tempo e em meio à sociedade, levando a palavra da salvação e mostrando às pessoas que esse, de fato, é o significado da Páscoa para nós cristãos. Existe uma terceira característica que nós aprendemos na Páscoa, que o sangue do Cordeiro, ao ser derramado, esse sangue ele era passado nos umbrais e nas janelas das casas. O interessante é que o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós. E é daí que nós temos na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o significado da palavra Páscoa, que era justamente o ato de poupar,
O sangue que era a marca nos umbrais e nas janelas das portas era a marca que sinalizava que aquela família estava guardada, protegida pelo sangue. E o anjo passaria por cima, poupando aquela casa de sacrifício, de morte, de destruição. Então, por causa do sangue, haveria a proteção e eles seriam poupados. O interessante é que a passagem não é apenas de poupar, mas a passagem também nos mostra um lado de liberdade. Isso quer dizer, o inimigo ele foi vencido e o povo então de Israel, após serem marcados pelo sangue, eles não apenas eram poupados da destruição, mas agora eles poderiam sair da escravidão. Eram poupados pelo sangue, mas eles agora receberiam o direito da liberdade. Então, ser marcado pelo sangue não é apenas receber uma proteção do sangue, mas é ter a marca e o direito de ser livre, o direito de andar em liberdade. Foi justamente isso que aconteceu com Israel. O sangue derramado, passado nos umbrais das portas, e então, quando o povo recebeu a proteção, eles então puderam receber o direito da liberdade. Foi o que aconteceu quando eles atravessaram o Mar Vermelho, saíram da terra da escravidão e foram para a terra da liberdade. Saíram do peso da opressão de Faraó e agora foram viver uma vida completamente entregue para o Senhor. E é justamente isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo fez por nós. Olha o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que em Cristo de fato nós somos livres, assim como o sangue derramado na antiga aliança que mostrava a proteção do povo de Israel, da mesma forma o sangue de Jesus derramado por nós nos dá o direito de liberdade. Nós passamos agora do império das trevas para o reino da luz. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo de número 24, que nós agora passamos da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, assim como Israel, ele passou de um tempo de escravidão para a liberdade, em Cristo nós passamos da morte para a vida. Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então nós fomos livres do poder da morte. E Colossenses 2,13 diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então a passagem de poupar, ela também nos dá o direito de continuarmos uma vida não mais presa em escravidão, mas agora vivendo em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E a Bíblia então diz com isso que nós não podemos e não precisamos mais hoje vivermos presos ao pecado, vivemos presos a velhos hábitos da antiga natureza, porque pelo sangue do Cordeiro hoje, além de sermos poupados do juízo, além de sermos poupados do cálice da ira e da condenação eterna, nós ainda temos o direito da libertação e temos o direito de podermos viver uma vida plena em Deus. A Bíblia também nos ensina um outro aspecto da característica daquilo que nós podemos entender como significado da Páscoa para nós. Esse outro aspecto é justamente a ordem da celebração. Quando nós olhamos como era celebrada a Páscoa na Antiga Aliança, nós entendemos que o primeiro lugar é que precisaria existir a morte do Cordeiro. O segundo aspecto é que o sangue precisava ser passado nas portas. No terceiro aspecto, haveria ali a prova da proteção. É isso que dava ao povo de Israel a certeza de que eles foram poupados. Mas além disso tinha um quarto aspecto, que era justamente a saída do povo de Israel, onde eles passariam para a terra prometida e passariam para a liberdade. Veja só então que através dessas características é interessante que o povo de Israel, eles eram orientados a comerem a Páscoa de uma forma muito específica. Porque nós somos estrangeiros nessa terra. E ao olharmos para o que aconteceu com Israel, nós podemos entender o significado disso para a nossa vida. Eles então precisavam comer a Páscoa com os lombos cingidos. Isso quer dizer, em firmeza, eles precisavam
comer a Páscoa com os lombos cingidos, isso quer dizer com as suas roupas devidamente ajustadas. Isso nos leva a entender aquilo que a Bíblia fala lá em Efésios, que nós estamos com os lombos cingidos da verdade. A Bíblia também diz que eles precisavam comer a Páscoa com sandálias nos seus pés. Efésios também, quando fala da armadura do cristão, ele diz justamente isso, que o cristão deve andar calçado pela preparação do Evangelho. Isso significa dizer que nós andamos com uma vida alinhada à palavra naquilo que o Senhor nos orienta a viver. A partir daí, então, a Bíblia diz que eles precisariam também comer a Páscoa com o cajado na mão, significando para a nossa vida hoje a autoridade que nós entendemos como filhos, na nossa identidade, porque nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. E a quarta forma como eles precisavam celebrar ou comer a Páscoa é que eles deveriam fazer isso às pressas. Isso quer dizer sem embaraço, sem nenhum tipo de atrapalho, sem nenhum tipo de entretenimento, sem nada que pudesse atrasá-los. Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim no versículo 1 e no versículo 2: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então veja que é desta forma que a Páscoa também significa para nós, que hoje, ao vivermos esta vida, uma vida de firmeza, uma vida de convicções doutrinárias, uma vida com a palavra guiando os nossos passos, uma vida onde nós podemos andarmos dentro de uma identidade como filhos de Deus, e além disso, sabendo que nós vivemos uma vida sem embaraço e sem tropeço, nós podemos de fato hoje entendermos o que essa Páscoa significa para a nossa vida. E a última característica que eu queria trazer para você sobre o significado dessa Páscoa é que Jesus Cristo, que celebrou a Páscoa, na quinta-feira, na noite em que ele foi preso, a Bíblia então diz que Jesus, dentre aqueles elementos da Páscoa, que você já aprendeu quais são, ele destacou 2 elementos. Primeiro, ele pega um pão, o pão asmo, e ele pega um cálice de vinho. E a Bíblia então diz que daquele pão e daquele cálice, Jesus institui uma nova forma de se celebrar a verdadeira Páscoa. Jesus estava dando uma ressignificação para nós hoje na nova aliança. Não precisamos mais comer a carne do cordeiro, não precisamos mais comer os pães asmos, não precisamos mais mastigar as ervas amargas. O que nós hoje precisamos é pegar o pão e pegar o cálice. É o que você faz sempre que você toma a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. A Bíblia então diz que, semelhante ao pão, ele também pega o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim. Todas as vezes que você ceia, você está participando da verdadeira Páscoa, entendendo quem você era, perdido, destinado ao inferno, mas pela morte do Cordeiro Pascal, Jesus, pelo sangue dele que te trouxe proteção e te deu direito de vida eterna. Você não apenas foi protegido do juízo, mas você foi livre do império das trevas e foi conduzido para o reino da luz. E agora, caminhando em passos firmes, andando de cabeça erguida, sabendo que você está convicto na palavra e que você realmente tem a identidade correta como filho de Deus, podemos hoje andar sabendo que participamos da verdadeira Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Todos os dias nós temos essa grande honra de podermos servi-lo e na nossa vida de intimidade, muito mais do que 2 elementos, pão e vinho, mas na nossa intimidade com o Senhor, nós podemos sempre saber que é por causa dele que nós vivemos e por causa dele eternamente com ele estaremos. E que você continue acompanhando essa série de vídeos mostrando para você o que de fato é a Páscoa Bíblica.